Bom, se eu me lembro bem, a primeira pergunta sobre tomada do poder, projeto revolucionário, utopia. Bom, eu vou sair pela tangente. Bom, é um argumento razoável, eu acho, do Immanuel Wallerstein, ou Wallerstein, como quisermos. Ele diz o seguinte: entre outras coisas que caracterizam o mundo contemporâneo, ele dá duas características. Eu acho que entra perfeitamente no argumento que nós estamos discutindo aqui. O primeiro é o seguinte: a convicção, que o Raymond Williams chamaria de estrutura de sentimento. Desculpe o pedantismo, mas quem faz política sabe. Você sente, vai dar, não vai dar, qual é por onde o vento está soprando. A convicção de que temos a história a nosso favor. A gente pode falar, argumentar, fazer seminários, colóquios, fundar coletivos, todos sabem que ela não está mais a nosso favor, não tem como. Qual é um bom exemplo sobre isso? O que significa ter a história, a sensação que se transforma em gesto político? Política é isso, não é teoria. De ter a história a seu favor. Um dos bons exemplos é de todos os revolucionários, socialistas, comunistas, anarquistas, durante o auge, por exemplo, do Império Nazista na Europa continental, que estava a se completar até que tropeçaram em Stalingrado, mas estava se completando. Portanto, era, como disse o Victor Serge, que eu já citei uma vez, vou citar mais uma vez, porque eu acho que é um farol, era meia-noite no século. Então, praticamente, o Hitler tinha ganho a parada. Você imagina, na Europa, o Hitler ganhou a parada, a Inglaterra isolada, os Estados Unidos nem aí, iam ganhar dinheiro de qualquer jeito com Hitler ou sem Hitler. O negócio deles era a acumulação, era uma sociedade industrial. E mesmo assim, se você ler todas as memórias, todas as declarações, todas as reflexões, todos achavam que iam ganhar porque a história estava a nosso favor. E ganhou. Ganhou. Então, essa sensação, mesmo, leia as memórias do Victor Serge, ele está descrevendo uma descida ao inferno. Não há possibilidade de reversão e subir. Mas mesmo assim, ele diz, o último capítulo são o último capítulo das expectativas. Vamos ganhar. E isso antes de Stalingrado. Então, isso é um sentimento, digamos, do século que nos acompanha. Quando isso some, não adianta a gente fazer colóquio, não adianta escrever, porque, como dizia o outro, quando o Hegel falou a arte acabou, ele não era idiota, ele era louco, mas não era idiota. Ele quis dizer, não existe mais arte. Significa que o valor de culto da arte desapareceu. Você não olha mais a arte como você vê uma revelação do absoluto. Dizer, é inútil, os joelhos não se dobram mais. Então, quem invoca numa reunião, num comício, processo histórico, as nossas tarefas históricas, todo mundo aplaude, porque estamos todos juntos, somos camaradas, mas ninguém acredita nisso. O problema é esse. Então, é isso. E o segundo ponto, levantado pelo próprio Wallerstein, não estou apenas citando, não estou endossando, mas para refletir. Ele diz o seguinte: a política da esquerda sempre foi a política dos dois, a esquerda histórica, do capitalismo histórico, sempre foi a política dos dois passos. Primeiro se toma o poder, a revolução. Se toma o poder, resolve a questão do poder. E depois você transforma o mundo. Ora, convenhamos, camaradas e companheiros, não deu muito certo essa estratégia não funcionou até agora. Não quero dizer que a dos zapatistas vai funcionar. Não abandonemos a ideia de tomar o poder e transformemos o mundo sem precisar tomar o poder. Estão lá na ilhazinha deles, bonita, simpática, todo mundo faz turismo, vai lá visitar, faz as escolitas, volta, faz, depois, mas está lá, parada. Ela também não prosperou. Então, nós já temos uma outra hipótese que também está claudicante. Mas a hipótese dos dois passos, ela não funcionou. E o passo seria o seguinte: você toma o poder e depois há uma construção utópica, uma construção do socialismo, cuja energia é utópica de transfiguração do mundo. Ora, diante desse argumento do Wallerstein, acho que é bom refletir sobre um outro argumento de que é insuspeito porque era comunista, que é o Christopher Hill, que é um historiador, que
foi comunista, do famoso grupo dos historiadores comunistas ingleses, heréticos, mas eram. E muito influenciado também pelos acontecimentos de 68, que escreveu um livro genial chamado O Mundo de Ponta Cabeça, que é sobre a revolução dentro da Revolução Inglesa. E lá ele diz o seguinte, existiam duas coisas, um processo revolucionário objetivo, que simplesmente era a consagração da oposição ao parlamento e a decapitação do rei, portanto, a monarquia constitucional, e o que era o primeiro passo para a Revolução Industrial Inglesa, sociedade burguesa, capitalismo, assim por diante. Mas dentro disso houve uma irrupção utópica, em que o Christopher Hill diz o seguinte, em que a revolução era um valor em si mesmo, era uma irrupção, uma transfiguração da vida, as pessoas não estavam nem aí para forças produtivas ou nada, era o povo miúdo, eram os levelers, os diggers, que tinham manifestos, proclamações e faziam as suas próprias colônias e foram depois massacrados pelos exércitos republicanos, mas era uma espécie de eclosão dessa utopia concreta funcionando num movimento, numa hora de convulsão social. Uma revolução que durou 40 anos na Inglaterra. Nesses 40 anos, 1000 coisas aconteceram, e uma delas era essa. E nós retivemos, na nossa tradição de esquerda, a revolução burguesa na Inglaterra, que deu na monarquia constitucional, e esquecemos inteiramente o que os caras fizeram durante a revolução, aí que a gente põe com aspas, porque a revolução era deles. Nós esquecemos. Ora, foi preciso que um historiador comunista, dissidente, retomasse toda a documentação daquele período e inspirado no que aconteceu em maio na França e na Europa, que foi a maior greve de massas numa sociedade industrial e greve operária mesmo. E dentro dessa greve operária, onde eles foram os últimos a entrar e os primeiros a sair, aconteceu 1000 coisas. 1000 coisas no sentido utópico. De modo que a estratégia dos 2 passos não significa que a alternativa é apenas a zapatista ou similares, mas ela, convenhamos que ela fez água. Só que ela tem um uso reacionário. Eu não vou falar do resto, não vou poder comentar. Há um uso, digamos assim, eu diria reacionário, não diria reacionário, mas é um uso, digamos, conformista da rejeição dessa estratégia dos 2 passos, que começou a pintar justamente depois de 68. E, sobretudo, na França, que eu morava lá, estava fazendo tese, acompanhei direto, que era o seguinte, quando se começou pela primeira vez na tradição política francesa de esquerda a se fazer a seguinte pergunta, a revolução que nós pensamos durante um século e pouco, ela é possível, não só ela é possível, mas ela é desejável. Naquela época era o auge da dissidência na União Soviética, então todo mundo estava alinhado com os horrores que estavam o Solzhenitsyn tinha publicado, um arquipélago e assim por diante, se bem que já literatura sobre isso já existia há 40 anos na França, mas ninguém queria ver, ninguém queria estudar, ninguém queria pensar. Mas começou assim. Então, começou a se dizer o seguinte, é necessário desatrelar, os franceses estavam dizendo isso no meados dos anos 70, é desatrelar a ideia de política da ideia de revolução. Por quê? Porque a nossa tradição política, na nossa tradição de esquerda, a política o que é? É guerra. Luta social, luta de classes é guerra social, que era o nome de um jornal anarquista francês no início do século XX. É guerra social, e, portanto, o paradigma da política é a guerra. Depois de conquistarmos um poder, aí virá a pacificação, que é uma sociedade sem classe, sem guerra, sem exploração, portanto, a utopia. Só que esse paradigma da guerra, esse era o argumento que dizia o seguinte, vocês estão atrelados à ideia de revolução, que a revolução é o fim da guerra. Você ganha a guerra, a revolução é isso, da guerra social. Vocês, atrelados a esse paradigma, esqueceram de um outro que fez com que a União Soviética, isso são os franceses, tomasse aquele rumo que tomou. Durante a guerra, a União Soviética a Rússia estava em guerra desde 14, ou mesmo antes, desde 1900, e foi até 39, até 45. Portanto, é uma sociedade em guerra permanente. E, ao mesmo tempo, alegava estar, eu imaginava de boa fé, estar construindo uma sociedade na direção da utopia, sem classe, sem exploração. As duas coisas juntas. Deu um monstrengo. Mas essas duas coisas juntas, isso é. Nesse momento, esses franceses começam a, diante desse fato monumental a ser dissecado, cuja anatomia precisa ser estudada, eles começaram a tirar rapidamente várias construções. Isto é, a tradição revolucionária marxista não tem política, não tem doutrina política. Tem uma doutrina
militar clausewitziana, não é militar no sentido trivial, de guerra social, de ganhar. Pode ser guerra de movimento, guerra de posição, como o italiano Sardo quiser. Tem as duas, mas é uma guerra. Ora, diante disso, a ideia de governo, de condução dos homens, ela desapareceu como política. Portanto, nós temos que inventar aquilo que eles estavam chamando naquele momento de segunda esquerda. A segunda esquerda é aquela que vai governar com paradigmas novos, não os paradigmas neoliberais, liberais, nem depois neoliberais, e nem keynesianos, nem social-democratas. Nós não inventamos ainda a nossa fórmula de governar. Bom, a continuação dessas novelas vocês conhecem, ela teve 15, 20 anos no Brasil, deu nesse troço aí. Mas justamente porque se admitiu que a política deve ser mudada, o paradigma da política deve ser mudado. E todos mudaram esse paradigma juntos. Os movimentos sociais, os partidos políticos, as ONGs empresariais e os administradores de Estado. Nós temos que nos entrar num acordo sobre o que significa fazer política. Esquece a política de vocês, nós, 150 anos de revolução, que é a do rancor. Nós somos rancorosos, porque nós temos inimigos de classe, tem exploração. Esquece o rancor e, portanto, a tomada do poder. A tomada do poder nada mais é do que a partilha consensual sobre algumas coisas básicas do que seja fazer política. E utopia é quando aparecem coisas bobinhas, fofinhas, bonitinhas, assim por diante, e por aí vai. De modo que há uma complicação nessa direção. Eu acho ainda que o livro do Christopher Hill é inspirador. Eu não vou falar de expectativas declinantes, vou apenas dizer o seguinte: expectativas declinantes, nós vivemos numa era de expectativas declinantes, tem 10 mil desdobramentos, eu procurei dar conta de alguns. O diagnóstico não é meu, não é uma tese metafísica, ontológica, é uma constatação, é uma descrição sociológica. Quem fez isso, o primeiro a fazer e usou essa expressão, foi um sociólogo, um psicólogo social americano, radical, outsider, chamado Christopher Lasch, que escreveu um livro sobre a sociedade narcisista. Ele começa um ensaio sobre a era das expectativas declinantes. Ele estava falando da sociedade americana. E um dos primeiros parágrafos do livro, que é um livro genial, foi pouco lido, todo mundo achou que era psicologia social barato. Ele começa assim: o que está acontecendo na sociedade americana? E para eles, quando você fala sociedade americana, é o resto do mundo desenvolvido, porque eles dão a nota. Quando eu posso descrever, os magazines, as pesquisas sociológicas descrevem o comportamento da família média americana, de uma dona de casa, como alguém que vive em estado de sítio, quando uma catástrofe pode acontecer a qualquer momento, e que, portanto, a vida diária daquela família é uma corrida de obstáculos diante da catástrofe que está vindo na sua direção. Quando isso acontece, eu começo a dizer que nós vivemos numa era de expectativas declinantes. Todo mundo espera o pior. Faça aí uma entrevista, não precisa ser em Niterói, pode ser qualquer outra cidade, sai por aí e fala: o que você espera do futuro imediato? Só o pior. Não tem como. Vai de aquecimento global, vai de terrorismo, vai de desemprego, vai de desproteção social. O que vem pela frente vem carregado como uma ameaça. Bom, agora a nossa tarefa é explicar isso. É o que eu poderia fazer se tivesse prorrogação, segundo turno, assim por diante, não, aí vai longe, com a segunda frase do Gramsci que me interessava, que era a definição dele de crise, que é onde nós estamos. Dizer, a crise, todo mundo cita isso, a crise consiste exatamente nisso, quando o velho morreu e o novo ainda não conseguiu nascer. Quando isso acontece, há um interregno, que é um interregno temporal, social, em que coisas meio mórbidas, a expressão que ele usa, doentias, aparecem. Ele estava pensando no fascismo, entre outras coisas. Ele aplicou isso várias vezes. A crise é isso. A crise, quando eu falo em crise, é isso que está acontecendo. Então, o que são coisas anômalas que estão acontecendo? Ora, uma das coisas anômalas que estão acontecendo, isso não é meu, aí eu tenho que resenhar um outro autor, que é um sociólogo alemão, que também não é bolchevique, é um sociólogo mais mainstream impossível, é o diretor da Fundação Max Planck para os Estudos das Sociedades, que é uma espécie de, não sei, CNPq alemão sociológico, é o dono da carne, da cocada preta. Mas ele é, enfim, meio inconformista, é polaniano e tal, e anda dizendo coisas completamente heréticas do arco da velha, algumas
mais heréticas, outras menos. E ele diz o seguinte, entre outras coisas, que é o que me interessa. Primeiro, ele é o primeiro a voltar, a ressuscitar, em termos não convencionais, essa frase, esse diagnóstico do Gramsci a respeito da teratologia social. E ele escreveu todas essas coisas antes do Brexit e antes do Trump, antes dos monstros aparecerem. Ou o monstro maior, que é o Trump, que nós temos que começar a entender. Porque aparece nesses momentos de interregno, que ele começa a descrever. Eu não vou repetir toda a descrição que ele deu aqui, senão nós vamos longe, vou dar apenas uma das características que é a que nos interessa imediatamente. Nós estamos falando em revolução e anticapitalismo e assim por diante. Ele diz, o diagnóstico dele, bom, eu sei que eu não sou o primeiro a dizer isso, muita gente já falou alguma coisa chamada fim do capitalismo. Eu também acho, e ele não é marxista, ele é Polanyi mesmo, ele é Polanyi. Eu acho que o capitalismo está no fim, está acabando. E como é que ele está acabando? Então ele diz o seguinte, aí o que me interessava desenvolver, se fosse noutra ocasião. Ele está dizendo, a ruptura, que nós estamos chamando de revolução, não é um acontecimento, é um processo. O fim do capitalismo é um processo, não é mais. É uma ilusão moderna que nós tínhamos de que seria uma ruptura evenemencial, um acontecimento apocalíptico, por assim dizer. Não há mais isso, sobretudo, o que ele está pressupondo, os grandes teoremas que alimentaram a nossa tradição da grande espera da Revolução, eles não são mais verificáveis. E um deles é o seguinte, um dos teoremas diz o seguinte, nenhuma formação social se esgota, sabemos lá, antes de ter esgotado todas as suas potencialidades, e antes que, olha, ele está desmentindo, Elmar, antes que apareça alguma coisa que vá substituí-la, antes que esse apocalipse aconteça, com um anjo exterminador que vá conduzir esse processo. Diz ele, nós estamos vivendo esse processo de fim, mas nada que possa substituir esse sistema em decomposição que nós estamos vendo compareça, e muito menos um parteiro. Por quê? Aí ele começa a explicar. Porque esses possíveis parteiros têm um elenco enorme, não é apenas a classe operária organizada e combativa, é um elenco enorme de instituições, de freios, de tradições, de contrapesos que refreiam a tendência à ilimitação do capitalismo. Ora, o capitalismo chegou a um ponto que, pelo seu sucesso, ele destruiu os seus próprios opositores. E são os seus opositores que o salvaram até agora. Aí a gente se lembra de uma observação do velho Comuna, ex-Comuna, Hobsbawm, que diz o seguinte, bom, no balanço, depois de escrever o livrão dele, no balanço que eu faço é o seguinte, eu acho que a Revolução Russa, bem pensado, diz ele, tá? Eu não estou inventando, ela sempre teve uma vocação sacrificial, é isso que ela é o legado para a humanidade. Qual foi essa vocação sacrificial? Ela salvou o capitalismo 2 vezes, uma em Stalingrado e outra obrigando o resto a fazer o New Deal, porque senão eles iam à breca. Ou sob o nazismo, que seria o fim da civilização, ou sem o New Deal. Ora, o que esse alemão está dizendo é o seguinte, sem esse sistema, entre o movimento operário organizado, aí eu acrescento o seguinte, a famosa política burguesa, que nós sempre cuspimos em cima, nunca foi política burguesa, foi nossa. Tudo que se fez na famosa democracia burguesa, todas as instituições, sindicatos, parlamentos, partidos, direitos universais, direito disso, daquilo, foi a classe trabalhadora que conquistou, arrancou. Ora, no momento em que ela desaparece como opositora, não há mais freios, só vão para cima, então estão reinventando tudo. Vai desde o desastre ambiental até a reinvenção do trabalho escravo, porque não tem mais elemento. Então ele diz, está morrendo, o que vem aí é um pós-capitalismo. Nesse pós-capitalismo, uma sociedade que não se reproduz mais, não tem mais sistema, não tem mais integração sistêmica, só social, a integração social é um fardo para todos os indivíduos que têm que se virar, não existe mais nada. Nesse momento que começam a aparecer, então, as formações anômalas. Uma delas, ele escreveu isso sem aparecer, essas coisas estão aparecendo. E são N anomalias que ele está. De modo que o interregno é a forma invertida do Gramsci. O fim não é mais uma revolução, um corte brusco, o fim é um processo.
Só que esse processo, como dizia a fórmula sistêmica do Marx, ele é autodestrutivo porque ele é contraditório. Só que o Marx dizia o seguinte, o lado otimista do Marx, onde há contradição, há esperança. Nós vivemos durante 150 anos em torno disso. Hoje há contradição sem esperança. A contradição é uma autodestruição. Aí ele diz, é por overdose que o capitalismo está morrendo e agonizando. E está produzindo essas fórmulas, essas aberrações que estão aparecendo, são acontecimentos imprevisíveis, que podem ser desastrosos, cujas consequências a gente não consegue dominar. A ideia de que é uma oportunidade, essa crise é uma oportunidade para que você consiga reconstituir institucionalmente, é uma suposição otimista da capacidade de organização dos coletivos, porque o que veio, que se chama de neoliberalismo, era acabar com a ação coletiva. E sem ação coletiva não vai acontecer. Não adianta a gente convocar os nossos amigos de sempre das centrais sindicais, vão todos juntos, derrubar o homem lá, o vampiro, e recomeçar o processo. A prostração atual, agora aplicando ao Brasil, é justamente desse processo de dessocialização. Nós temos uma sociedade que é infrasocial. Não é nem a anomia do Durkheim. Na anomia do Durkheim, para o Durkheim havia um Estado que podia reconstituir as ordens e colocar a sociedade nos trilhos, porque ela tinha tendências anômicas. Agora não tem mais Estado. Não tem mais Estado. O Estado é uma central de negócio para garantir a remuneração, a solvência dos Estados, que é o regime de austeridade. A austeridade é isso, a consolidação do Estado. O que os caras estão dizendo é o seguinte, não é que os banqueiros ou Estados sejam cruéis ou malvados, eles queiram estrangular a humanidade e migrar para uma outra galáxia. Não, é porque não tem mais dinheiro. E por que não tem mais dinheiro? Porque não é mais produzido, não se produz mais valor. É isso. Isso que o velho tinha dito, né? Vamos chegar ao momento em que o valor medido por tempo de trabalho será uma medida obsoleta diante do desenvolvimento das forças produtivas. Chegou. Como não tem a contraparte política, nós encalhamos nesse interregno. Era isso.